E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos fazer o formalismo hamiltoniano para o peão simétrico, um exemplo de corpos rígidos que nós temos trabalhado durante o curso. Então vamos lá. Bom, vamos continuar aqui, né? As equações de Hamilton, e dessa vez nós vamos estudar o peão simétrico. Também é um exemplo que nós já estudamos a exaustão e, portanto, nós podemos aplicar basicamente tudo que nós já conhecemos sobre esse caso. Nós já calculamos a lagrangiana do peão simétrico e essa lagrangiana ela é igual a meio. O peão simétrico eu tenho dois momentos de inércia iguais em razão da sua simetria e, portanto, a energia cinética das direções 1 e 2 é meio de ω.1 mais ω.2. Aí eu tenho o I3, ω.3 ao quadrado, menos o potencial do peão simétrico, que é mgl cosseno θ. Lembre-se que L aqui é o comprimento, é a distância entre o centro de massa do peão e o ponto de contato dele com o chão. Quando eu substituo a representação em termos dos ângulos de Euler, que é a representação que nós vamos trabalhar, essa lagrangiana vai ficar igual a meio de θ ponto ao quadrado, φ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais meio de I sobre 3, aí quando a gente calculou o ômega ao quadrado, eu tenho φ ponto cosseno θ mais φ ponto. Para vocês relembrarem quem é θ, φ e φ, deem uma olhada lá nos vídeos e nos textos anteriores. Esses são os ângulos de Euler quando a gente parte do sistema vertical de coordenadas para o sistema do eixo do peão. E claro que eu tenho o termo potencial. Esqueci aqui, esse termo aqui é ω3 ao quadrado, né? Então tem um termo quadrado aqui. Esse primeiro termo é que não tem. Daqui nós vamos calcular os momentos conjugados. Nós já trabalhamos com essa lagrangiana, já conhecemos as equações de movimento, então nós vamos ver a consistência do formalismo. Então nós vamos começar com P de θ, que é a derivada da lagrangiana com relação θ ponto. Então eu venho aqui, copio e colo e vou usar a lagrangiana que está aqui. Bom, aqui o que nós temos? θ ponto tem aqui, mas esse termo não tem θ ponto. Esse termo aqui tem φ ponto e ψ ponto. E o potencial não tem θ ponto. Então aqui nós temos essa derivada aqui, que é igual a I θ ponto. Aqui percebam a semelhança que eu tenho, porque como θ é um ângulo, e aqui o movimento é de rotação, eu tenho aqui que o P de θ, como vocês já sabem, é uma direção de momento angular. Ele é uma matriz, ele é um momento de inércia vezes uma velocidade angular. E aqui tem muita semelhança com a massa vezes a velocidade. Aqui no caso do movimento de rotação. A mesma coisa vai acontecer com P de φ, que é igual a dl de φ ponto. Então eu venho aqui, pego a lagrangiana. Quem é que depende de φ ponto? O potencial não depende. Esse termo depende de φ ponto. E esse termo aqui depende de φ ponto também. Mas esse aqui não depende. Então eu tenho esses termos aqui dependentes de φ ponto. A derivada pode entrar aqui e entra aqui. Né? Posso tirar esse cara aqui. Esse cara aqui é 2 φ ponto, certo? Essa derivada. 2 vai embora com meio. O primeiro termo tá beleza. Nesse termo aqui eu tenho duas vezes esse termo entre chaves, vezes a derivada do que está dentro. E da derivada do que está dentro, esse aqui é ψ ponto. Não tem dependência. Cosseno θ vai embora. E aqui eu tenho 1. 2 vai embora com meio. Então nós temos aqui P de θ. E por último, vamos calcular P de ψ, dl de ψ ponto. De novo, lagrangiana. Vou colocar aqui. Potencial não depende de ψ ponto. O único termo em ψ ponto é esse aqui. Esse cara também não depende de ψ ponto. Vai embora. Então a derivada entra aqui. Mais uma vez, esse cara dá duas vezes o termo entre chaves. Derivada desse termo. Esse termo aqui não depende de ψ. E a derivada de ψ ponto com relação a ele mesmo dá 1.
Então aqui eu tenho P de psi é I3 vezes esse termo aqui, que é o ômega 3, né? Então nós podemos escrever essas equações da seguinte forma. Aqui eu tenho I3 vezes esse termo, que é P de psi. Então eu posso escrever, se eu quiser, P de psi cosseno θ aqui. A única coisa que eu fiz foi substituir um dos termos aqui. Agora eu vou inverter as velocidades. Aqui eu tenho uma tarefa um pouco mais difícil. Para θ ponto é trivial, né? Θ ponto é simplesmente P de θ sobre I. Mas essas duas expressões aqui já ficam um pouco mais complicadas para descrever. Esse cara aqui eu vou isolar para φ ponto. E ele já está escrito em termos de P de psi. Então eu vou deixar esse P de psi aqui, passo esse cara para cá, o P de psi para cá, sinal negativo. Portanto, eu tenho esse termo dividido por I seno ao quadrado de φ. E, por último, eu tenho, claro, P de psi. Essa relação eu vou inverter para encontrar psi ponto. Que está bem simples aqui. Primeiro eu vou dividir esse cara por I3 para retirar esse termo. E coloco esse termo para cá, esse termo para cá, sinal negativo. Então, olha só, eu tenho θ ponto em termos de P de θ, φ ponto em termos de P de φ e P de psi. E esse cara aqui ainda tem o θ ponto aqui. Mas é simples, é só eu substituir esse termo em θ ponto. E aí esse termo fica exatamente como está. Eu vou deixá-lo assim. Então note que aqui dá um pouco mais de trabalho, mas eu consigo calcular as velocidades em termos dos momentos das coordenadas generalizadas, né, que são θ, φ e psi. Agora eu vou calcular a hamiltoniana. Na hamiltoniana, eu tenho P de θ, θ ponto, mais P de φ, φ ponto, mais P de psi, psi ponto, menos a lagrangiana, precisamente esse termo aqui, menos L. Então L vai ter negativo aqui e aqui positivo. Então vamos copiar e colar aqui embaixo para calcular essa hamiltoniana. A primeira coisa que a gente vai ver é que esse termo aqui é P de psi sobre I3 ao quadrado, né? Esse termo aqui ao quadrado é P de psi ao quadrado sobre I3 ao quadrado. Então eu vou pegar esse termo e já substituir aqui. E o I3 aqui vai embora com o quadrado. Esse termo vai ficar aqui. Por outro lado, já que eu estou trabalhando com psi ponto, eu vou substituir psi ponto aqui. E nessa substituição, eu vou colocar uma chave, Ctrl C. Então eu vou copiar psi ponto, colocar aqui e vou introduzir P de psi aqui. Então eu tenho P de psi ao quadrado, P de psi, P de φ, e aqui P de psi ao quadrado. Posso retirar esse cara. Já vou simplificar minha expressão. Olha só, eu tenho aqui 1 menos meio, dá meio positivo. E esse termo aqui, vou colocar o cosseno de θ para dentro, dessa forma, e vou continuar a minha conta. Bom, esse eu já usei. Aqui eu vou colocar o menos meio de I para dentro, para separar esses dois termos. E esse termo aqui eu vou colocar para cá, que diz respeito a θ ponto. Θ ponto é simples, é P de θ sobre I, substituo aqui, P de θ sobre I ao quadrado. Aqui também fica ao quadrado. Esse I vai embora com esse 2. 1 menos meio dá meio positivo. Certo? Então nós temos ainda toda a parte quadrática em Pφ e Pψ está aqui, sem problema nenhum. Mas eu ainda tenho esse termo aqui para tratar, que é o termo em φ ponto, aqui e aqui. Φ ponto é complicadinho, mas vamos lá substituir. Esse termo está todo ao quadrado, tem esse ao quadrado, esse ao quadrado e esse à quarta, né? Então esse termo seno ao quadrado vai embora com um quadrado aqui, esse cara vai embora com esse. Então eu tenho esse termo aqui dessa forma. Eu vou deixar aqui, por enquanto, do jeito que está. Por quê? Porque eu tenho ainda esse termo aqui
em φ ponto, que eu vou jogar aqui dentro. E, portanto, eu vou ter aqui dentro P de φ ao quadrado, P de φ, P de θ, cosseno θ. Vou transferir esse cara para cá, para eu poder trabalhar com esses dois termos maiores. Esses caras aqui eu vou colocar I seno ao quadrado de θ em evidência. E aqui eu tenho positivo. Esse termo e esse termo são iguais. Então eu tenho menos duas vezes esse termo aqui. E esse termo aqui é um quadrado perfeito que me dá precisamente esse termo aqui. Substituo aqui. E aí aqui eu tenho algo muito interessante. Esse cara menos metade dele mesmo, o que vai me dar meio. Maravilha. Então eu vou colocar esse cara aqui para dentro. Vou colocar esse 2 aqui para ficar esteticamente melhor. Essa hamiltoniana nós já calculamos, mas com as velocidades em vez dos momentos. Agora nós vamos para as equações de Hamilton. Mais uma vez, precisamos começar do básico. Θ ponto é dh dp de θ, p de θ sobre i, que é exatamente o que a gente tinha encontrado aqui em cima. Φ ponto é dh dp de φ. Coloco as chaves aqui, pego a hamiltoniana, copio e colo. Aí eu vejo onde é que está P de φ. Aqui não tem P de φ. P de φ está nesse termo. E nesse termo também não tem. E aqui vou precisar fazer um pouquinho mais de conta. Vou retirar esse cara para fora. Então é 1 sobre esse cara. Derivada desse cara ao quadrado. Vai me dar duas vezes o termo entre parênteses. Vezes a derivada desse cara. Esse cara não depende de P de φ. E dp de φ dá 1. Esse cara com esse cara vai embora. Portanto, eu tenho aqui precisamente o que eu havia encontrado antes. E por último, eu vou para esse ponto, que é dh dp de psi. E o h está aqui. De novo, copio, colo. Quando vocês se tornarem mais experientes, vão fazer essas contas de cabeça. P de psi tem aqui e tem aqui, mas não tem aqui. Nem no primeiro termo. Então eu tenho duas derivadas. Essa derivada entra aqui. Nesse primeiro termo aqui, eu vou ter claramente P de psi sobre I3. E nesse termo aqui, eu vou ter duas vezes o termo aqui, vezes a derivada desse termo. Esse termo aqui não depende de P de psi. Esse aqui depende. Então aqui eu tenho um sinal negativo global nesse termo. Vai embora para cá. P de psi, dá 1. Aí eu tenho o cosseno θ aqui. Esse 2 vai embora com esse 2. E aí eu também tenho precisamente esse termo aqui, que nós já havíamos encontrado. Então o formalismo hamiltoniano que eu desenvolvi está coerente com a definição dos momentos. Esse é um cheque de consistência importante de vocês fazerem. Então nós temos também as equações para os momentos. Então aqui eu tenho P ponto de φ, de θ, P ponto θ, que é menos dh dθ. E o h, pego essa função, entro aqui. Esse cara aqui não depende de θ, nem o segundo termo. Esse termo aqui depende de θ. Assim como esse termo aqui. Então aqui vamos calcular com um pouco mais de paciência, certo? Essa derivada entra aqui e aqui, certo? Então aqui eu tenho d dθ de cosseno θ, que dá menos. Portanto, aqui eu vou ter um sinal positivo, seno de θ. Nesse segundo termo, a derivada entra aqui em cima. Ele vai ser igual a duas vezes esse termo, derivada do mesmo termo. E esse cara aqui dá zero. Ele entra aqui. Dessa forma, tem um sinal global negativo que vai se cancelar com esse. E aqui eu vou ter derivada do cosseno que dá menos seno. Então, no fundo, esse sinal permanece. E esse cara aqui vira seno de θ. Então, vamos colocar assim. E esse 2 vai embora com esse 2. Vamos colocar esse cara para dentro. Esse cara fica P psi ao quadrado, P psi. Esse seno de θ vou continuar deixando de fora, certo? E posso, claro, colocar em evidência o seno θ e o MGL fica para cá. O segundo termo é
P ponto de φ. P ponto de φ é menos DH de φ. E mais uma vez, eu vou entrar com o H, que está aqui, para fazer essa conta. Também um pouquinho mais complexa. Mas esses dois termos não dependem de φ. Esse termo não depende de φ. E quem depende de φ, na verdade, é o denominador desse termo. Portanto, eu vou transferir esse cara aqui para cá, para deixar esse termo livre. Portanto, esse termo deixa de depender de φ, ele vem para cá. Essa conta aqui é um pouco mais simples. Aqui eu vou ter menos 2, 1 sobre seno ao cubo de φ, derivada do seno de φ. Portanto, aqui eu tenho cosseno de φ. Esse menos 2 vai embora com esse 2 e esse menos. E aqui eu tenho, claro, cossecante ao quadrado de φ, cotangente de φ. São exatamente esses dois termos aqui. Esse é o P de φ, ponto. E também tenho o P de psi, ponto, que é menos DH de psi, mas H não depende de psi, não tem psi em lugar nenhum. Então esse cara aqui é zero, portanto P de psi é uma constante de movimento. Nesse exemplo aqui, eu não vou fazer, mas se vocês quiserem, vocês podem encontrar as equações de Euler. Como é que vocês vão fazer? Deriva esse cara aqui, então vai me dar P ponto de θ sobre I e substitui o P ponto aqui. Vocês vão encontrar a equação de Euler para θ. Para a equação de φ, mesma coisa, deriva esse cara, então eu tenho uma expressão grande, que vai resultar desse cara. E aí vocês vão substituir P de φ ponto por essa expressão e P de psi ponto dá zero. Né? E aqui, mesma coisa, vocês podem derivar essa expressão, vocês vão encontrar a aceleração angular aqui e substituir de novo as equações de Hamilton aqui. Uma coisa alternativa que vocês podem fazer é pegar essas expressões e substituir nessas expressões. Vocês também vão encontrar as equações de Euler. Mas eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, para o pião simétrico é isso. E claro que as propriedades do pião simétrico que nós estudamos em Mecânica Clássica 1 também podem ser estudadas a partir dessas equações. Mas nós vamos deixar essa parte talvez para uma outra ocasião. Então, bons estudos e até a próxima.